Boa tarde, como estão? Vamos lá para mais uma live hoje. Hoje o clima está um pouco mais agradável, né? Um pouquinho mais fresquinho, então vamos de live, né? Então vamos aproveitar para aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre arqueologia, sobre história, sobre muita coisa boa, muita coisa interessante. E hoje nós estamos no período bem antigo. Nós vamos falar aí sobre a Suméria, sobre essa religiosidade nesses povos cananitas. E para isso nós trouxemos um teólogo, o Lucas Iglesias, doutor Lucas está aqui com a gente e vai falar um pouquinho sobre especificamente um Deus, né? Que nós conhecemos bastante porque ele aparece muito na Bíblia, que é Baal. Mas ele vai ter, né, toda uma trajetória aí com os povos sumérios, os povos que viviam na região ali de Canaã. E a gente vai conversar um pouquinho, entender como que isso acabou, né, agora relacionando-se com o povo de Israel. Por isso, gente, boa tarde, sejam bem-vindos, comentem, compartilhem, curtam, deixem os seus comentários, já vão falando o que vocês sabem sobre esse tema, sobre esse Deus, né, Baal, o que vocês imaginam a respeito. Boa tarde, Marcos, Carlos, que bom que vocês estão aí com a gente. Lucas, por favor, começa falando um pouquinho para a gente sobre a sua formação acadêmica, sobre os seus estudos, sobre a sua área de interesse, sua atuação. Por favor, queremos te conhecer um pouco. Boa tarde, primeiramente, a todos. Eu que agradeço o convite, Janaína, de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Sempre é um prazer isso para mim. A minha área de atuação e de estudo, né, eu sou primariamente sou professor aqui no UNASP, aqui porque fica aqui em Engenheiro Coelho, né? A gente mora aqui, na mesma universidade que você, a gente trabalha aqui. Eu dou aula na Faculdade de Teologia, né, especificamente as disciplinas de Antigo Testamento e também de línguas, né? Então, eu dou aula de hebraico aqui para o pessoal da faculdade. Minha formação, eu fiz um bacharelado em teologia e depois eu fiz mestrado e doutorado lá na USP, no programa de letras orientais de estudos judaicos. Eu pesquisei Bíblia hebraica, em específico, assim, né? Vai afunilando, você chega em nada, né? Mas a minha pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado, envolve uma seção da Bíblia hebraica que a gente chama de livros proféticos, né? Os Neviim. Então, tanto no mestrado, são duas pesquisas completamente diferentes, mas no mestrado e no doutorado eu estudei os profetas e nuances aí da figura do profeta. No mestrado foram as ações simbólicas dos profetas, aquelas ações inusitadas e às vezes até meio bizarras que eles executam, né? Eles fazem essa performance. E no doutorado tem mais a ver com a ironia e a sátira nos discursos proféticos ou associadas à figura do profeta na Bíblia. Então, é isso. Nossa, que temas super interessantes aí, né? Vamos conversar aí em outro momento sobre esses temas aí também. Opa, vamos sim. Legal. Lucas, deve ser por isso que você escolheu falar sobre um profeta na sua exposição. Opa, exatamente. Muito interessante o tema da exposição, está lá no nosso Facebook, né, aqui na nossa página, segunda-feira foi colocada a exposição, então deem uma olhadinha por lá, se vocês não olharam a exposição, e esse é o tema que nós vamos falar hoje, sobre Baal, e também um pouco desse período do profeta Elias. Muito embora, Lucas, a gente perceba que Baal não é uma figura que surgiu ali na relação com Israel no período de Elias. Já há registros anteriores da adoração a Baal ali em outros momentos no contexto de Israel? Existe sim, Janaína. Inclusive, assim, se a gente for falar restringindo, né, ao contexto bíblico, né, Baal já aparece lá no início da Bíblia, ou esse nome, né, já aparece justamente no episódio bem marcante que a gente conhece, ou quem já leu pelo menos alguma vez o Antigo Testamento, ou o Pentateuco, né, esse profeta que é o profeta Balaão. Então, não sei se vocês lembram, né, mas lá em Números, abri aqui, em Números 22, no capítulo 40, né, não sei se vocês lembram, mas o rei Balaque vai tentando ajudar Balaão, né, porque
as empreitadas dele de amaldiçoar o povo não estão funcionando, daí o rei Balaque vai ajudar e ele faz o seguinte, no versículo 40 do capítulo 22 de Números, né? Ele fala, Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Faz isso primeiro. Aí no 41, na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Então, isso até tem bastante a ver com o meu mestrado, porque existem algumas expressões na Bíblia, né, que ela aponta para uma espécie de ação performática, assim, né? Então, esse se posicionar e olhar para o povo era comum, principalmente quando os profetas, ou xamãs, ou médiums dos povos vizinhos queriam amaldiçoar ou abençoar. Eles tinham que estar olhando, tá com a expressão literalmente no hebraico, virar a face para aquele lugar, né? E aqui, Balaão não só ele vira e vê o povo, e ver é uma palavra-chave em toda a narrativa de Balaão, como ele é colocado nesse lugar chamado de Bamote Baal. Então aqui a gente tem, eu acho que um dos primeiros, né, uma das primeiras referências a Baal, né, no Antigo Testamento, e se não for a primeira, uma das mais marcantes, eu acho, principalmente associada a uma figura profética, né? Essa referência, ela já traz em si várias questões relacionadas ao nome de Baal, né? Que eu acho bem importante a gente falar. Baal, essa palavra, né, esse nome, ele tem uma raiz semítica, né? E ela está associada a senhor, a um dono, né? A senhorio, né? Vários comentários vão falar sobre ownership, né? Sobre senhorio. Ele é o que tem a posse, né? Esse é o Baal. E a gente vê na Bíblia várias referências a Baal, né, no Antigo Testamento, às vezes em relações genitivas, né, ou relações de posse, assim. Então, por exemplo, a gente tem Baal Shamaim, então, literalmente seria assim, o dono, o senhor dos céus, né, em hebraico e tal, indicando talvez a soberania cósmica de algum deus, entendeu? Não necessariamente a ideia de que Baal seja um deus específico. Por que isso, né? É importante a gente saber que Baal, antes de mais nada, ele estava associado a um deus específico inicialmente, que era o deus Haddad. Então ele é chamado de Baal Haddad, né? Haddad, a raiz desse nome, está relacionada à ideia de aquele que faz trovejar, né? Então o Baal Haddad é aquele que fazia trovejar. Por isso que quando a gente fala de Baal, sempre você vai ouvir, Baal, ele é o deus da fertilidade, Baal, ele é o deus da chuva. Então, ele está associado inicialmente com esse deus, que é o deus Baal Haddad. Quando a gente fala de Baal, normalmente se refere a esse deus em específico. Agora, com o tempo, o nome Baal foi se tornando assim uma espécie de epíteto, sabe? Um termo genérico que é associado a lugares ou a questões cósmicas e etc, né? Tem uma outra expressão, né, só para fechar aqui o que eu estou falando bastante, daí você me interrompe. Mas na Bíblia aparece bastante, por exemplo, Baal Tsafon. Tsafon é um norte em hebraico, né? Então, Baal Tsafon se refere a um lugar. E por que é colocado Baal no nome? Muito provavelmente, quando aparece esse composto de um lugar com o nome Baal, indica possivelmente, né, é o mais provável, que é um lugar onde houve uma manifestação desse Deus. Então, por acontecer uma manifestação desse Deus, aquele lugar era chamado com o nome do Deus. Então, aqui, Bamot Baal, né, o texto de Números que a gente está se referindo aqui no início, provavelmente se refere a um lugar sagrado, né, para aqueles que adoravam Baal, onde provavelmente Baal se manifestou, né. Normalmente eram em lugares altos, em montes, né, a ideia sempre da proximidade com os céus e tal, e aquele lugar é chamado por aquele nome por isso, pela manifestação daquele Deus, né? Então isso é bem importante a gente falar. Lembrando que, né, os deuses no Antigo Oriente Médio, né, na Mesopotâmia, etc., eles normalmente estavam restritos a regiões, né? Então os deuses, apesar de se manifestarem algumas vezes em regiões únicas, né, mas eles têm cada um o seu lugar, né? Cada um fica no seu canto,
e um não interfere na vida do outro. Às vezes adoram-se mais Deus, etc., mas cada um com as suas responsabilidades. Esse é o da fertilidade e da chuva, tá bom, o outro não vai... Quando o outro queria interferir na vida desse, ou nas funções, né, desse, aí tinha problema, que é o que a gente vê na história de Baal, né? Porque na mitologia mesopotâmica ele é morto, inclusive, vai para o mundo dos mortos, né? Mas basicamente é isso, inicialmente. Nossa, quanta coisa, muito interessante, né? A partir do nome a gente entender aí também uma série de coisas. O Tiago está dizendo que ótimo tema, concordamos, Tiago. É isso aí, que bom, gente. Vão comentando aí o que vocês estão achando, fazendo suas perguntas, né? Contribuindo aqui, todos juntos nós vamos aprendendo cada vez mais. Mas a origem mesmo do deus Baal, como você colocou, né? Ele era um deus de origem ali semita, né? Surge dentro do contexto dos povos semitas. Inclusive, a gente vai encontrar ali na cidade de Ugarit, que era uma cidade bastante importante na época antiga, uma cidade bastante desenvolvida, uma acrópole, e nessa acrópole nós tínhamos ali um templo para Baal, né? Então, ali, podemos dizer, era uma cidade onde Baal era bastante adorado. E como você colocou, ele era um deus associado à questão da prosperidade, principalmente da questão da chuva. E quando a doutora Christie esteve aqui, ela que é arqueóloga, né, ela nos mostrou que a figura de Baal geralmente aparecia com a mão erguida, né? Um raio na mão. É um símbolo, né, de um raio, de que ele encara então as tempestades, a chuva. E aí a gente fica pensando nesse contexto geográfico ali, né, as condições climáticas, por que a chuva, né, a prosperidade era algo tão importante, por que isso fazia tanta diferença naquele momento ali, naquelas civilizações? Essa é uma pergunta excelente, Anaína, porque a gente tem que lembrar que a sociedade de Israel ela é uma sociedade basicamente voltada diretamente à terra, né? Então, a questão do trabalho na terra, né? Não só pela questão essencial da criação, da ligação do homem com a terra, mas o funcionamento da sociedade era completamente baseado na terra, né? Se a gente ler a Bíblia, a gente vai lembrar de vários episódios onde, inclusive, Deus pedia para que o povo de Israel deixasse a terra descansar durante um período de tempo, né? Então, tinha que trabalhar tanto tempo e depois, um período de tempo, deixa a terra. Depois, por exemplo, quando vai aparecer lá em Deuteronômio 15, leis relacionadas à escravidão, né? Quando o escravo, entre aspas, né? Porque não era um escravo, era o cara que não tinha como pagar as dívidas dele, trabalhava por 6 anos, normalmente, para esse a quem ele devia, né? No fim do período, ele saía e ele tinha que levar, né? O dono, entre aspas, dele, né? Que agora o libertava. Ele podia levar da terra, parte do lagar, né, da eira dele, fala o texto em Deuteronômio 15, e também parte do rebanho, né? E a gente não pensa em rebanho sem pensar em terra, né? Então, assim, numa sociedade agrária totalmente baseada na terra, na plantação e etc., a questão básica é a chuva, né? E a gente está falando de uma região que não... com muitos desertos, né? Então, assim, a chuva é essencial para a sociedade de Israel. E não é à toa que, assim, quando a gente estuda, agora não o povo de Israel, porque a dinâmica é diferente, mas você estuda religiões primitivas ao redor de Israel, né? Você vai ver muita ideia de barganha com os deuses, né? Então, por exemplo, eu quero que chova na minha terra, porque é essencial. Então eu vou e ofereço um determinado sacrifício para tal deus, né? Normalmente o deus Baal. Mas aconteciam manifestações mais regionais, né? De deuses submissos ou sob o guarda-chuva de Baal, né? Então, não choveu? Poxa, na minha cabeça eu não sei o que ele quer, então talvez eu tenha que oferecer mais. Então eu dou uma parte do meu rebanho maior. Ah, mas não funcionou. A ponto até de o cara chegar e dar um filho, né? Em sacrifício, que alguns deuses pareciam exigir, esperando que chovesse, né? Porque a chuva é essencial. E isso é essencial, assim, na lógica, né, de vida, mas em vários textos na Bíblia, e essa sessãozinha narrativa que eu selecionei para comentar um pouco mais, né, de Elias, sem querer entrar nela já, mas comentando brevemente, você vê como assim, a questão da chuva, obviamente, né, não só pela lógica, mas aqui também, está diretamente associada a ter comida ou não, né?
Então, assim, se não chove, não tem comida, e se não tem comida, o povo morre, né? Não tem comida e água. Então, assim, é essencial. Diferente, obviamente, como eu falei, do Deus Israel, né? Na Bíblia, assim, o Deus bíblico está totalmente associado com Deus dá alimento para o ser humano, essa é a primeira questão diferenciada, né? Não é o ser humano, é o Deus que alimenta o ser humano, alimento é graça, e o ser humano não barganha com Deus, né? Não barganha, é diferente. Então, é outra dinâmica. Mas, de novo, né? É essencial a chuva. Por isso que, assim, os cultos, né, de Baal envolviam até, assim, espécie de mutilações, né, para que aquilo acontecesse, né? A gente vai ver isso no episódio lá do Carmelo, né, com os profetas de Baal, né, se mutilando, etc. Mas existia isso. E, obviamente, a chuva estava diretamente associada com fertilidade, né? A gente fala, obviamente, e primariamente de fertilidade da terra, né? Porque essa é a questão essencial. Mas, por exemplo, se a gente vai para os cultos a Baal, que a gente encontra, né? Você falou de Ugarit, né? Ugarit, assim, os achados de Ugarit em relação a entender e compreender esse Deus Baal são os principais, né? Então, Ugarit, também aquela região de Ras Shamra, né, na Síria, são essenciais para a gente compreender a dinâmica, né? Ou, assim, a história, a biografia de Baal, né? Então, a gente encontra nesses lugares, né, nesses dados biográficos, que fazia parte do culto a Baal, por exemplo, prostitutas cultuais, né? Então, a fertilidade não só da terra, mas também a fertilidade associada à descendência e etc, né? Então, o Baal é aquele que faz fértil, né? Então, essa relação é uma relação bem interessante. Daí a gente tem no texto bíblico episódios onde aparecem prostitutas cultuais, né, que se chamam, né? Então, o povo de Israel se envolvendo com essas prostitutas, etc., na adoração a Baal. Então, eu sempre brinco, né? A gente fala que a situação tá ruim no mundo, etc., mas pelo menos eu não vi ainda nenhum culto que tem prostitutas cultuais, né? Então, tá ruim, mas já teve pior, eu acho, viu? Muito interessante, Lucas, a gente entender aí essa dinâmica, né, as diferenças, por que a adoração a Baal e a adoração ao Deus de Israel tinham contrastes muito significativos, mas ao mesmo tempo ali próximos, né, morando ali em regiões geográficas tão próximos, o quanto isso acabava afetando a adoração tanto em Israel, e a gente vê essa presença ali em muitos momentos dessa adoração e de práticas, né, altares, postes ídolos que eram colocados. Então, essa presença. Mas chama bastante atenção também alguns nomes na Bíblia. E aí eu vou lembrar aqui, por exemplo, dos nomes do filho de Saul, né, Esbaal, e também do seu neto, que vai se chamar, até anotei aqui, que era... Nomes bem comuns, né, que você vê hoje em dia. uns nomes comuns, então eu tive que anotar aqui, porque senão é um nome para a gente dar para um filho, né? Esbaal e Merib-Baal. Será que porque esses nomes foram colocados, né? Saul, rei de Israel, isso significa que ele era adorador de Baal? Será? A gente tem que lembrar, né, que não é porque aparece... Primeiro, né, Baal não é especificamente associado ao deus Baal, né? Baal é uma palavra hebraica que aparece como Senhor, né? Inclusive tem um texto de Oséias, né? Se eu não me engano, no capítulo 2, onde Deus fala assim que lá no futuro, depois que eu trouxer os castigos para vocês, vocês não vão me chamar mais de meu esposo e nem de meu Baal, né? Então, dando uma conotação negativa, né, de chamar Baal, tal. Mas em vários outros textos na Bíblia, e obviamente, só um parênteses, né, ele está criticando, Oséias é um profeta do norte, e o norte, onde essa manifestação religiosa a Baal, ela cresce, né, o povo de Israel se envolve bastante com isso, mas o nome Baal não está diretamente ou exclusivamente associado ao deus Baal, né? Então, como eu falei, ela tem a tradução como senhor, como dono, como aquele que tem a posse. Então, não é porque aparece o nome Baal no nome de alguém que necessariamente ele é um adorador do deus Baal, entendeu?
A gente tem outros casos na Bíblia de nome com Baal, e coincidentemente são adoradores do deus Baal, né? Por exemplo, Et-Baal, né? Esse rei, o Et-Baal, um rei dos Sidônios, que era o pai de Jezabel, ele sim, ele tem um nome e ele é o adorador. Mas não significa que, por ter o nome, automaticamente o pai daquele filho era um adorador a Baal. A gente não tem como afirmar isso, né? Não tem base, não tem sustentação esse tipo de afirmação. Ela é uma palavra comum, né? Igual, não necessariamente uma pessoa que tenha El no nome, ou Yah, ou Yo, né? Que seriam, assim, abreviações do tetragrama, né? Yohanan, Yonatan, sei lá, um outro nome, vai ser automaticamente o pai, um adorador do Deus Israel. O nome pode se tornar um nome comum com o tempo, e às vezes a pessoa nem sabe o significado daquele nome, né? E mesmo assim, mesmo que ele soubesse ou não soubesse, né? Não é porque tem aquilo no nome que há uma referência explícita ao Deus, né? Entendi. Então é bom a gente saber disso, né? Para entender que nem sempre que esse nome aparece na Bíblia significa necessariamente que está associada à adoração a Baal. Sim, sim. Mas, embora a gente veja, né, que a presença aí, em alguns momentos desses cultos a Baal entre o povo de Israel, já desde o tempo dos juízes, ou como você disse aí, desde o tempo de Balaão, a gente vê ali Gideão, né, que também vai ter um envolvimento ali no combate, né, à idolatria a Baal entre o povo de Israel, e por isso ele acaba sendo chamado, né, Jerubal, né? Uhum. Ele, né, que contendeu com Baal. Então, a gente vê que, de certa maneira, a presença de Baal entre Israel sempre aconteceu, né? Mas vai haver um período aí, principalmente já depois da separação entre os reinos, e aí nós temos o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel com a capital em Samaria, onde a gente vai ver de maneira mais específica aí as coisas vão, né, se tornar mais presentes. Aí é o tempo do profeta Elias, Eliseu, e aí a gente vai ver... Exatamente, esses profetas é que acabam, né, falando mais, né, sim, para tomar cuidado e tal, né? Porque o que vai desencadear essa, vamos dizer assim, essa adoração mais significativa a Baal nesse período? Olha, um motivo específico eu acho difícil, mas assim, se a gente for ver, né, no norte, eu vou falar aqui, mas pode ser que eu esteja confundindo a tribo, né, mas não sei se foi Zebulon, mas eu sei que assim, o povo de Israel deveria entrar na terra de Canaã e aquela dinâmica, né, oferece a paz, se não quiserem a paz, vocês vão guerrear, né, e vocês têm que exterminar todo tipo de adoração a esses outros deuses. E no norte, algumas tribos não agem, né, exatamente dentro desses moldes, nessa mecânica que Deus apresenta no texto bíblico, e há um envolvimento maior, né. Existe uma outra linha, né, que eu não concordo, né, que vai falar que, assim, Israel, nos tempos mais primórdios, era uma religião era uma nação politeísta, e o norte vai refletir isso, e daí depois, com o tempo, eles surge a ideia do monoteísmo, e envolve assim uma tentativa do rei Davi de manipular o povo através da religião e tal. Eu não concordo com isso, né? Eu acredito diferente em relação a isso, mas a gente tem essa manifestação mais ferrenha no norte em relação ao culto a Baal. Um dos motivos, eu acredito que seja esse, né? Um não cumprimento com esse extermínio dessas formas, segundo Israel, idólatras de culto, e segundo que no norte a gente vai ter reis que são mais, vamos dizer assim, afins, né, mais próximos, né, tem uma afinidade maior com esse Deus em específico, né? Então, se a gente for falar de um rei que seria, sei lá, um rei paradigmático, né, em relação à adoração a Baal, é o rei Acabe, né? E daí entra no contexto da sessão narrativa de Elias e de Eliseu que você tinha comentado, né?
Então, o rei Acabe, ele se envolve totalmente, né? Só um parênteses, né? Lembrando que os reis, há uma oscilação constante, né? De reis fiéis, reis infiéis, etc. Tanto no norte como no sul. Mas daí no norte a gente tem isso mais forte, por aquele motivo, e pelo rei Acabe, porque Acabe se envolve diretamente pelo fato também dele se casar com uma filha de um adorador ao deus Baal, né? Então, se você me permite aí, no fim do capítulo 16 de 1 Reis, né, nos últimos versículos mesmo, né, a gente tem as primeiras palavras em relação ao rei Acabe, né, fala lá, versículo 29, tá, então 1 Reis 16, 29 para frente, fala que Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, daí mais para frente, 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Então, aqui a gente já tem, de certo modo, uma resposta, né? Então, aqui você vê um rei que faz pior do que todos. E daí continua. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Ele não só o adora, levanta um altar no templo de Baal que ele tinha edificado em Samaria, e também fez um poste da deusa Asherá, que era uma das esposas, né? Acredito que a Chrissy deve ter comentado, de Baal, e cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que vieram antes dele. Então, esse é o resumo, esse é, assim, o epílogo, uma introdução ao que a gente vai ler sobre Baal, né? Sobre Acabe. Então, antes da gente conhecer episódios específicos, o texto bíblico fala, ó, esse daqui foi o pior de todos em relação a isso. Ele não só adorou, como ele construiu um templo a Baal em Samaria, construiu postes ídolos para a esposa de Baal, e a esposa dele, Jezabel, era filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, que também era adorador do deus Baal. Então a gente vê aqui, talvez, né, eu acredito, o ápice de adoração ou de envolvimento de Israel com Baal, né, acontecendo na tribo do norte, né? Então não é à toa que, e essa é a questão para mim, né, o que eu acho muito interessante, muito mesmo. Todos esses episódios aqui, né, principalmente, né, os que acontecem no capítulo 17 e 18, né, a gente tem o capítulo 19 também, que fala basicamente só de Elias, e que é muito interessante, mas é mais da fuga dele depois do que acontece no 17 e 18, né, mas o 17 e 18, todos os detalhes dos capítulos estão dialogando com essa figura que é Baal, entendeu? Em várias nuances diferentes, ou é um confronto direto, ou é um detalhe pequeno, às vezes irônico, que a gente percebe na leitura do texto, lembrando dessas características que a gente já comentou agora sobre Baal, né? Então, a minha área de estudo tem muito mais a ver com o texto do que com os achados históricos, etc. Mas, assim, é fundamental aqui a gente conhecer Baal, né? Conhecer esses textos achados em Ugarit, etc. Porque conhecendo a nossa leitura desses capítulos, ela enriquece completamente. Você vai começar a ver vários diálogos, né, acontecendo aqui, que talvez, se você nunca tivesse ouvido falar do deus Baal, e só soubesse que, segundo o relato, ele é um deus ruim, então você não perceberia, né? Então isso é muito importante. Começando, né, já pelo início, né, sendo bem redundante, mas no 17, do nada, surge um tal de Elias, né? E ele fala, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. Já começa assim, né? Então, esse já é assim, se não é um confronto direto, né? O cara vem na região onde está fervilhando a adoração ao Deus da fertilidade através da chuva, ele vem e fala assim, o Deus de Israel, opa, vocês estão em Israel? Ah, tá. Então, o Deus de Israel, que não é Baal, ele vai falar, ó, não tem orvalho e não tem chuva. Então, aí a gente já vê, assim, uma das características essenciais do profeta, né? Aquele que fala, ele é o boca de Deus, o porta-voz divino, né? O Navi, aquele que vem e fala. E ele já começa, assim, com essa paulada aí no reino de Israel. Corajoso Elias, né? Olha, desculpa, só chegam até a falar muitas vezes os profetas como malucos, viu?
Exatamente, né? Corajoso E ele, ali então, no momento onde a adoração a Baal estava assim em evidência, ele colocar que não iria chover, ou seja, Baal não vai servir, né? A adoração que vocês estão fazendo não irá servir. A gente uhum, trouxe aqui um mapa, né? Que a gente vai mostrar para vocês, que eu acho que é bem interessante a gente ter um pouquinho dessa visão geográfica, né, Lucas? Porque a claro, gente às claro. vezes parece assim, onde é que se localizava tudo isso? A gente fica vendo o nome dessas cidades, né? Então, se nós Uhum. observarmos aqui o Ugarit, né? A cidade ficava Lá no mais acima aqui, que era onde havia esse templo, né? Que foi reconstruído aí pelas escavações arqueológicas, Uhum. que era um templo dedicado a Baal. Esse templo já existia desde o século XV antes de Cristo. Então a gente pode dizer que essa adoração a Baal era uma adoração que já vinha de muitos séculos anteriores a esse momento que a gente está falando do profeta Elias. Então, Inclusive, Janaína, alguns textos achados em Ugarit que falam sobre Baal vão ser datados até de 2000 a.C., né? Então, é bem antigo mesmo, né? Só, desculpa, te interrompendo e acrescentando aí. É bem, bem antigo essa isso adoração. é importante a gente entender, né, que ele não era um Deus assim que surgiu do nada, um Deus desconhecido, ou seja, era uma religião já bastante estabelecida e muito conhecida naquela região ali de Canaã, né? Uhum. Inclusive, aí nós vamos ter aqui mais abaixo Sidom, né? Onde era a cidade de onde vinha o sogro, né, de Acabe. Uhum. E nessa cidade também há as ruínas aqui de um templo onde Baal também era adorado, né? Então a gente tem Uhum. aqui mais próximo ainda a adoração a Baal. Inclusive, é nessa região aqui, também muito próxima, 10 quilômetros daqui, que ficava Sarepta, né? Que a gente vai falar daqui um pouquinho. Então, guarda aí essa informação. É, esse elemento é fundamental, na verdade, assim, para, de novo, né, para dar um saborzinho irônico ao texto lá, narrativo de Elias, né? Lembrar que Sarepta fazia parte da região de Sidom, né, território dos fenícios. Certo, então guarda aí que Sarepta está aqui juntinho com Sidom, bem juntinho com o templo de Baal, aí tá tudo junto, misturado, tá? E aqui Samaria, que é onde a gente está falando, é o cenário aí da vida de Elias, de Acabe, o reinado de Acabe, que casa com Jezabel, né, que vem lá de Sidom, né? E essa princesa agora se torna rainha e uma das primeiras medidas que ela toma é a adoração a Baal. E nós temos, né, na Acrópole de Samaria, no alto, né, de Samaria, também vai ser construída, aqui estão as ruínas, né, de um templo para Baal, tá? Isso é muito interessante. E a gente vai ter aqui próximo, né, aproximadamente uns 50 quilômetros de Samaria, o Monte Carmelo, tá? Então, o Monte Carmelo não ficava dentro de Samaria, né? Ficava um pouquinho fora. Pensando agora nesse contexto, nesse cenário todo aqui, né? O Garite, Sidom, Samaria e o Monte Carmelo, vamos então começar aí a pensar nesse personagem. Elias chega e diz: ó, não vai chover. E agora? Isso é bem interessante, né? Você comentou aí. Ele chega, fala, não vai chover, né? Então a gente já tem assim um confronto direto, né? Direto, né? Primeiro, assim, vamos começar pelo nome de Elias, né? Eliahu em hebraico, né? E Eliahu é a junção de El, né? Um nome assim meio genérico para Deus, né? Igual a gente fala Deus, né? Hoje em português ou em inglês, etc. E o tetragrama, né? Então a gente tem a junção e a tradução literal seria assim: Adonai, né? Ou Javé é o meu Deus, é o meu Senhor. Então ele já chega, o nome dele já é uma mensagem, né? Que num território que talvez aceita, é um território inclusivista, né? Aceita outros deuses, tal, pelo menos estão aceitando Baal, ele fala: Adonai é o meu Senhor, Adonai é o meu Deus, né? Começa assim,
e a mensagem dele é um confronto direto, não vai chover. Então, lembrando, né, que assim, o que eu falei, os deuses no Antigo Oriente Médio, a mentalidade de muitos povos é que os deuses estavam limitados ao seu território, né, à sua região geográfica. Então, assim, peraí, esse território é de quem? Né? É de Deus, Deus de Israel, o Jeová, o tetragrama, etc., né? Ou a Baal, que agora é o Deus adorado aqui. Se ele é de Baal, então que tipo de manifestação é essa de um outro Deus que reivindica essa região, falando que não vai chover, né? E o que acontece é que a palavra do profeta, como basicamente sempre acontece na Bíblia, se cumpre, né? Não chove. E daí, como a gente já comentou, né? Ele, antes só de ele ir para Sarepta, né? Que é o episódio onde ele encontra a viúva, ironicamente, né? Deus manda ele sair e vai para o leste e vai ao ribeiro de Querite, diz aqui o texto, né? No 17, versículo 3. Então ele vai lá, e é o episódio que a gente tem quadros, que a gente conta para as crianças, e etc, né? Muitas vezes que Elias é alimentado por corvos, e etc. E ele bebe a água desse ribeiro, né? Então, já a primeira ironia, né? É o quê? Não vai chover, não vai ter água. Acontece, só que ao mesmo tempo, né, que a gente vê o domínio de Adonai sobre o território que tem como adoração central Baal, né, agora no norte, a gente vê da mesma forma Deus provendo água para o profeta dele, entendeu? Então, essa é a primeira ironia, né? Não chove, só que ao mesmo tempo Elias consegue água nesse território através de uma instrução divina. Só que para ficar mais irônico ainda, né, acaba a água desse lugar, né? Então, assim, parece que tem alguma coisa na narrativa, né, que aponta, assim, uma espécie de ensino que esse Deus de Israel quer dar ao profeta dele, né? E agora, sim, ele vai para Sarepta, onde ele encontra uma viúva e ele pede água e comida, né? Então, agora, lembrando o que a gente viu lá no mapa, né? Sarepta fazia parte da região dos Sidônios, né? E o rei Etbaal, né, sogro de Acabe, ele era dessa região. E enquanto isso, o que está acontecendo em Israel? Lembrando, né? Elias saiu de lá de Samaria e foi para a região de Sarepta, que é um pouquinho distante ali, mais para cima. Enquanto isso, em Samaria, está todo mundo, né, principalmente o rei, sua esposa e seus oficiais, sim, primeiro, indignado com esse Elias, né, e procurando desesperadamente por esse profeta, né? Quem é esse infeliz, né? Que só falou que não vai chover e desaparece, né? Então, quando a gente começa a ler o capítulo 18, né? E eu não vou falar dos detalhes, eu quero focar mais assim no 17, né? Focar mais na dinâmica com o Deus Baal, né? Porque a narrativa é riquíssima, né? Tem muita coisa interessante. Mas em relação ao Deus Baal, basicamente no capítulo 17 é isso, né? A gente tem o Deus de Israel vindo e confrontando diretamente, mostrando que ele tem domínio sobre a chuva, ele tem domínio sobre a região e ele tem domínio também sobre a manutenção, né? Ele dá alimento para o profeta dele, né? Se ele quer, mesmo sem água, ele consegue que exista comida, né? Ele consegue que ele é capaz de prover comida para os dele. Isso é uma característica marcante, de novo, não só desse 17, do capítulo 17, como no 18, né? Então, de novo, soberania do Deus Israel sobre o território que deveria já ser considerado dele. Mas daí a gente, no 18, né, a gente vê justamente o início, né, do capítulo 18, mostra, assim, os efeitos do que Elias, os efeitos da passagem de Elias pelo palácio real, né? Eu só vou ler o começo, daí depois a gente vai continuando dialogando, né? Mas começa assim o 18. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, então, ó, 3 anos de seca, né? A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. E Elias vai. Então, assim, é meio ilógico, né? Do ponto de vista literário, né? Tipo, do nada, vai lá e fala que não vai chover, desaparece, a gente esquece Samaria, depois a gente volta para Samaria, fica sabendo que foram 3 anos, e Deus fala para Elias, o profeta dele, agora volta e fala que vai chover. E ele só obedece, né? Então, é assim, é bem assim, uma queda de braço, né? Eu estou mostrando que eu que mando aqui, eu sou o soberano aqui.
Quando eu falo que não vai chover, não chove. E mesmo assim eu consigo água para os meus e comida para os meus. Porque sem água não tem comida, né? Então eu também consigo comida. E quando eu disser, vai lá e avisa que vai chover, vai chover. E pronto, e acabou, né? E agora, sim, vou parar aqui, depois a gente continua, né? Mas desse ponto diante, a gente tem a volta de Elias para falar com Acabe, né? Sim, é muito interessante da gente pensar, né, nessa... Claro, Elias é maluco, mas nem tanto, né? Sim, sim. É quando eu disse doido, é perspectiva nossa, né? O cara tem que ser doido, né? Ele vai lá no Palácio do Rei, diz, ó, não vai chover e sai correndo, né? Vai Sim, embora. sim. E ele só volta 3 anos depois para dizer, bom, agora vai chover, né? Para dar uma notícia melhor, né? Mas eu E até digo que ele é mais doido de voltar do que de ir a primeira vez, viu? Porque a primeira vez ele vai, depois Deus fala para ele sair. A segunda, ele já volta e já esperam, né? Já estão desesperados por ele. Por ele. E a gente percebe, né, que quando Jezabel, então, agora se torna rainha, ela estabelece de uma maneira significativa, né, eles constroem o templo, como a gente viu ali, e eles tinham 400 profetas, né, 400 ou 450? 450 profetas de Baal. Certamente que durante esses 3 anos, esses 450 profetas tiveram muito trabalho aí tentando fazer chover. Imagina só, né? Nós adoramos o Deus Baal, o Deus da chuva. Existe essa instituição, né? Essa manutenção desse sistema de adoração a Baal, só que não chove com esses vários profetas, né? E daí eles saem à caça dos outros profetas que se dizem profetas de Deus, né? Do Deus de Israel, né? Tanto é que, assim, é bem, de novo, curioso e irônico, né? Só dando continuidade ao que eu falei do 17, né? De Deus prover para os dele, né? A comida e a água, que no capítulo 18, né? Começa com Acabe falando com um certo mordomo da casa real, chamado Obadias, que não tem nenhuma relação com o profeta Obadias, tá? É só um nome interessante. E é legal que Obadias, o nome tem a ver com eu sou o servo de Adonai, né? É o significado. Só que ele é um servo na casa de Acabe. E daí Acabe se divide com ele e fala assim, ó, a gente precisa achar água nesse território, porque não tem mais jeito, tá acabando tudo, etc. E eles saem no meio do caminho, Obadias, separado de Acabe, encontra com Elias. E Elias vem e tem uns diálogos, assim, muito, muito interessantes, né? Porque Obadias chega e fala assim, é você, Elias, né? E Elias é até meio grosso, ele ignora e fala assim o que ele tinha que falar, né? Até, quer ver? Versículo 7, é você mesmo? É o meu senhor Elias? Daí ele responde só assim, sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor, eis aqui está Elias. Né? Esse diálogo daria para a gente ficar conversando 1 hora só sobre ele, que é muito interessante. Porque assim, primeiro, né, imagina só Obadias, porque o texto diz que Obadias era servo do Deus de Israel. E ele era, assim, um cara clandestino dentro do Palácio Real, né? E diz o texto, no 18, que ele provia água e pão para 100 profetas do Deus de Israel numa caverna. Então, olha lá o diálogo com o que você falou, né? O culto a Baal tem 450 profetas e não chove, está acabando a comida. Enquanto isso, tem um infiltrado, né, clandestinamente, no Palácio Real, que ele ninguém sabe, mas é servo do Deus de Israel, e ele está alimentando, não sei como, Deus está provendo, com pão e com água 100 profetas do Deus de Israel. E daí Elias aparece, parece meio sem paciência, assim, né? Segundo o texto. Até Obadias fala, é você, não tô acreditando, né? Imagina tudo que Obadias tinha na cabeça, né? Pô, a gente tá há 3 anos aqui, sem água, sem nada, e agora você apareceu, né? Poxa, onde você tava e etc e tal, né? Parênteses, né? Olha a ironia acentuando ainda mais, né? Onde que Elias estava, né? Grande parte desses 3 anos, pelo texto, pelo tamanho do relato, ele passa em Sarepta, né? Que é o quê? A região do sogro de Acabe. Então é legal que assim, ninguém consegue achar Elias, e Elias está no território do sogro, que, ironicamente, é um território adorador de Baal, né? Então, assim, é Deus mostrando de novo a soberania até para achar o profeta dele. Assim, meu amigo, se eu quiser que você me encontre, você não vai encontrar, porque
Ele pode estar no território do seu sogro, que você não vai encontrar. E eles não encontram. Elias aparece e ele tem esse diálogo, né, com Obadias. E só comentar uns detalhes desse diálogo que é muito interessante, né? Porque ele fala assim, é você? Daí em português, na minha versão pelo menos, está assim, sim, sou eu. Só que em hebraico é só uma palavra, é ani, é eu, só. Então assim, imagina, 3 anos, a gente tava numa seca, todo mundo morrendo de fome, e daí aparece o cara que supostamente fez tudo acontecer, e daí ele responde, é você dele? Eu. Vai lá e fala pro rei que vai voltar a chover, tal, né? Ele não fala o rei, né? Ele fala o seu senhor. Então ele fala, Elias, meu senhor. Ele fala, vai lá e fala pro seu senhor. Parece até que ele está questionando, assim, a religiosidade de Obadias, né? Você é religioso, mas você está escondido aí, né? E essa é uma outra discussão. Mas daí ele tem essa mensagem, né? Ele vai falar, eis aqui, eis que Elias está aqui. Então essa é a mensagem. A última coisa, que é bem interessante, em hebraico, essa frase que ele tem que falar para o rei é Hine Eliahu. Hine é uma interjeição em hebraico, significa eis, veja. Então, até está traduzida, eis que aqui está Elias. Então, Hine e o nome de Elias, Eliahu. Então, olha só, Obadias tinha que chegar na frente do rei Acabe, adorador do deus Baal, e falar, veja, Elias. Primeira coisa interessante, né? Porque ele morria de medo de fazer isso, porque ele fala na sequência. Eu sugiro que vocês leiam depois. Fala, a gente está procurando você há tanto tempo e você não aparece. E daí eu surjo do nada e falo, veja, Elias, todo mundo vai achar que eu escondi, até porque eu estou escondendo sem. Né? Então, como assim, né? Ele fica temendo. Agora, tem uma segunda camada, né, dessa mensagem que ele tem que falar, que é o quê? Lembra que eu falei no início que Eliahu, o significado do nome é Adonai é o meu senhor. Então, a mensagem de Obadias é chegar diante do rei e falar assim, veja, Adonai é o meu senhor. Então, ele tem que fazer uma confissão direta para cá. Né? O que ele estava escondendo até agora, ele chega e fala, veja, Eliahu, Adonai é o meu senhor. Peraí, mas você está afirmando isso sobre você ou você achou Elias ou as duas coisas? Né? Então, é a vida dele totalmente em risco. Por quê? A seca, essa inutilidade de Baal, até então, é clara, né? É Deus, o Deus de Israel, que está tendo soberania nessa narrativa por completo. É muito interessante a gente perceber nesses pequenos detalhes aí, vão dando uma... ampliando, né, a nossa interpretação a respeito desse episódio. E eu acho que assim, o ápice é o Monte Carmelo, né, que a gente mostrou aqui no mapa. O Monte Carmelo ele não ficava dentro da cidade de Samaria, ele ficava afastado, aproximadamente uns 50 quilômetros. E aí... região lá da cidade de Haifa, lá em Israel, uma cidade linda, que ela fica justamente na encosta, assim, que o Carmelo é uma cadeia montanhosa, né? Então, a cidade de Haifa fica bem ali, justamente no Carmelo. Ele escolhe, então, esse cenário, vamos dizer assim, um cenário, né, onde eles poderiam ficar no alto e ali fazer uma demonstração. E o que vai acontecer lá no Monte Carmelo, então, para culminar, vamos dizer assim, esse entrave aí, né, essa batalha entre Baal e o Deus de Israel? O fim do capítulo 18, que é o episódio do Carmelo, é riquíssimo, né, de detalhes, né? Elias, é curioso, né, que Elias faz um desafio e Acabe aceita, né, e vai e aceita os termos de Elias, né, que é construído os altares, quem fizesse descer fogo do céu primeiro, etc. Né? Essa narrativa totalmente fantástica, cheia de detalhes e coisas mirabolantes, né, que acontecem. E daí são construídos 2 altares, né? Primeira coisa curiosa em relação à água, né? Que os 2 tinham que orar para o seu Deus, o que fizesse descer fogo do céu era o Deus verdadeiro e, consequentemente, teria chuva. Né? Os profetas de Baal fazem lá o dia inteiro, basicamente, né? Um culto, os seus rituais que envolviam, né? Se mutilar, se cortar, para tentar alguma resposta do Deus Baal. E o texto diz, né? Eu gosto muito dessa parte do texto. Fala assim no 18, 28, né? Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção, nem alguma. Então é legal que assim, né? A narrativa ela é construída de um jeito que assim, nas religiões ao redor,
tudo bem se existirem mais deuses, né, dentro desse panteão. Considerando assim, e lembrando que eles não podem entrar nas questões, né, nas funções uns dos outros, mas se existirem, tudo bem. Agora, o relato, a narrativa aqui, ela nem faz menção a Baal, né? O texto não fala assim, porém Baal não respondeu, né? Baal não falou, não teve a voz de Baal. Não, nem é mencionado. Ele fala assim, em call, não, sem voz, não teve voz, não teve resposta. Tipo, de quem? Não interessa, não teve resposta. Baal nem existe, eu não vou nem mencionar o nome dele. A narrativa é construída dessa maneira, entendeu? Até porque havia um mito, né? O mito de Baal, ele morre, né? Ele é morto, e eles precisam justamente gritar para ele acordar, né? Então, possivelmente todos aqueles rituais, né, de se mutilar, era a tentativa de ressuscitar Baal para que ele pudesse, então, ali se manifestar. E isso é muito legal, Janaína, porque assim, você falou perfeitamente, né, da batalha que ele tem com o deus Mot, né? Ele vai para o mundo dos mortos, etc. E a esposa com o pai lamentam, e que em alguns relatos falam de mutilação, etc. E eles fazem isso, os profetas, e nada acontece. E no meio desse ritual, né, um dos textos mais assim, eu dou risada porque não estava lá na hora, né? Porque na hora não deve ter sido engraçado, mas assim, Elias tira sarro, né? Ele zomba disso, e ele fala assim, poxa, nos versículos 27, 28, ele fala assim, gente, clamem mais alto, talvez ele esteja dormindo, lembra, né? O ritual ia ressuscitar, né? Talvez ele esteja dormindo. E mais para frente, ele até usa uma palavra, que é a palavra em hebraico, sig, que se refere às coisas que saem do corpo, né? Dando a entender, né? Muitos estudiosos falam disso, e eu concordo, que Elias fala até assim, ó, talvez esteja no banheiro fazendo as necessidades dele, ele não pode atender agora, né? Esse é o Deus de vocês. O Deus está dormindo, o Deus está lá no banheiro fazendo as necessidades dele e tal. E os caras ficam o dia inteiro, né? Daí, o ápice da ironia, ele vem na vez dele e já começa assim, né? Joga água ao redor, né? Por que ironia, né? Primeiro, onde que tem água? Né? Não tem nenhum lugar, né? Daí você tem que trazer água para desperdiçar aqui ao redor? Exatamente. E daí, diferente desses profetas, né? Ele faz uma oração silenciosa e etc. E desce fogo do céu e consome tudo, né? Consome tudo. E logo depois desse episódio, né, de consumir tudo e etc., a narrativa de Reis conta que Elias ora e parece que assim, já começam a se formar nuvens e tá vindo uma tempestade e vai chover de volta, né? Então, assim, a ratificação da mensagem desse profeta e a ratificação da soberania, do domínio desse Deus sobre um território que estava existindo uma tentativa de tomada, né, por parte desse Deus Baal, né? Na verdade, não era uma tentativa de tomada do Deus Baal, mas era assim o povo adorando esse Deus Baal, né? O povo sendo idólatra, né? Mas a gente vê depois a chuva vindo novamente, né? O episódio, como é comum nos relatos narrativos da Bíblia hebraica, né? Apesar de ter mudanças, mas ele não muda completamente as pessoas. Jezabel fica indignada com o que ela ouve do marido sobre o que aconteceu. E no 19 a gente tem uma perseguição, e daí é um outro momento a gente discute isso, que é um texto muito, muito interessante, né? Que é Elias basicamente fugindo de Jezabel, o mesmo profeta que acaba de orar para descer fogo do céu e desce, né? Ele agora foge de Jezabel e em dado momento, na minha leitura, ele quer entregar o cargo até pedindo para morrer, né? O que é totalmente, assim, inesperada, né? Da nossa parte que está lendo, não da nossa parte que está vivendo, né? Para quem está vivendo, talvez seja um pouquinho diferente. Mas a gente vê, de fato, né? No 17 e no 18, esse embate direto entre o Deus de Israel e o Deus de Baal, né? Daí eu retomo só para concluir essa parte, né? O que eu falei, né? É fundamental a gente entender, né? O contexto, né, do Deus Baal para a gente entender essa narrativa, né? Não só essa, como outras, né? Então imagina a gente não saber que o Deus Baal é o Deus responsável pela chuva, pela fertilidade, etc., e ler esse texto, né? A gente lê esse texto, essa narrativa, e a narrativa ela fica incompleta. Você até entende,
mas as nuances, né? E como, ironicamente, o texto vai sendo construído em diálogo, em confronto com esse outro Deus, aí a gente precisa dessa informação, que a gente tem através de Ugarit e etc., né? Desses achados arqueológicos que a gente pode encontrar aí abundantemente. Com certeza, isso faz toda a diferença na nossa interpretação, né? E eu comparo esse episódio também com as pragas do Egito, né? Onde a gente vê de modo semelhante Deus enviando aí uma série, né, de pragas, assim como a seca, nós podemos dizer aí no episódio agora de Elias, é um castigo, né? Uma praga, enfim. Porque a gente percebe muito essas religiões antigas associadas às forças da natureza, né? Os deuses eram sempre muito responsáveis por isso. Então, o Deus de Israel, em combate com o faraó, cada uma das pragas, elas estavam associadas ali a um dos deuses adorados pelos povos egípcios. E agora, mais uma vez, a gente vê esse confronto com Baal, e para atingir, vamos dizer assim, Baal, né? Atingir a idolatria a Baal, foi necessário o povo passar por 3 anos de seca para que ficasse evidente que a atuação de Baal era uma atuação, né, inexistente. Então, é muito interessante como a gente compreende aí muitos momentos, muitos episódios bíblicos, né, a partir dessas relações aí, também com as outras culturas, né, com as quais o povo de Israel, ele se relacionava. Isso é muito interessante. Janaíne, você falou isso, né, e é muito interessante, assim, que o que você falou é exatamente isso, né, você vê esse paralelo, só que o que você vê, assim, na descrição do Deus bíblico é o seguinte: diferente do Baal, que é o Deus da chuva, e que normalmente às vezes era até visto como o Deus chuva, né? E o outro Deus, tem um outro Deus que é o Deus da seca. O Deus de Israel é o Deus que quando quiser faz chover, quando quiser faz secar. Então ele não é associado diretamente, como você falou, à manifestação da natureza. Ele tem o domínio sobre tudo que acontece na natureza, porque ele é o criador de tudo. Ele não é parte da criação, ele está acima da criação. E nesse sentido, né, o relato bíblico vai extrapolar o que as religiões ao redor falam sobre os deuses, sobre o panteão deles e etc. Né? Então, isso tem que ficar bem claro, né, que o texto bíblico sempre mostra o Deus de Israel além, acima do que os outros deuses ao redor têm de poder, têm de domínio, têm de relação. Né? Isso na natureza fica bem claro. Muito legal. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Conversando, estudando a Bíblia, estudando arqueologia, estudando a história. A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Muitas coisas que na leitura corriqueira do dia a dia, cotidiano, às vezes a gente não entende. Então, agora a gente tem aqui, ampliou, né, o nosso quadro, a gente pode perceber de uma maneira mais completa aí o que aconteceu, e eu fico imaginando, foram 3 anos, né? 3 anos não são 3 dias, às vezes a gente passa aí por um período de seca, e o Brasil é um país tropical, que mesmo que haja seca, de vez em quando chove, né? E a gente já sente os efeitos, né, aí a suba dos produtos no supermercado, né, mas imagina de uma sociedade que dependia exclusivamente ali da agricultura, também os animais, a vida dos animais, da água, da chuva. Então a gente percebe assim o quanto isso impactou realmente ali aquele período, né, dessa civilização. Isso é muito importante da gente compreender como que isso aconteceu ali naquele momento. Lucas, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Nossa, foi tão rápido, né? Passa rapidinho mesmo. Que bom, gente. Precisando, estou à disposição. Que legal, vamos ter outras próximas, com certeza. Que bom que vocês nos acompanharam e participaram, curtiram. Isso é muito legal, a gente está aqui porque vocês estão aí, né? Nos acompanhando, assistindo.
curtindo, compartilhando, e a gente vai aprendendo juntos. Isso é importante. É para isso que o Museu de Arqueologia está aqui, né? Com esse acervo. Por isso que nós estamos aqui com os nossos amigos, nossos colaboradores, todos nós conversando sobre todos esses temas, para que a gente possa aprender mais, para que a gente possa conhecer mais. E isso a cada dia a gente vai aprendendo. Então, toda segunda-feira a gente tem uma exposição nova, todo sábado a gente tem uma live. E a gente vai, a cada semana, aprendendo um pouquinho mais. Então, muito obrigada, Lucas, pela sua participação por hoje. Teremos outras, com certeza. Por favor, se despede aí do nosso público, deixa o seu tchauzinho. Não, eu que agradeço, Janaína. Agradeço aí o convite, agradeço a todos aqueles que assistiram aqui a nosso bate-papo e dou os parabéns aí pela iniciativa excelente aí sua com o museu. Muito obrigado pelo convite. Que bom, nós que agradecemos aí a sua participação. Vou contar uma fofoquinha, tá? Quando eu cheguei no NASP, o Lucas, foi a primeira turma que eu dei aula, o Lucas estava lá, né? E rapidinho ele saiu da pós-graduação, fez mestrado, doutorado, nossa, cresceu rápido aí, gostoso isso, né? E agora a gente está aqui juntos conversando, né? Sem falar que a gente está sempre se cruzando aí nos corredores do NASP, isso é muito bom. Gente, super beijo para vocês, até a próxima semana, vão curtindo, compartilhando os nossos conteúdos, que a gente fica muito feliz, tá bom? Tchau, gente, e até semana que vem. Tchau, tchau.